60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Na década de 1950, a população de afrodescendentes nos Estados Unidos viviam em regime de segregação, uma separação racial. Não tinham direito ao voto, de frequentar as mesmas escolas que a população branca e universidades, de usar instalações públicas. No Brasil, o movimento negro intensificou-se na década de 1970, motivado pelo acompanhamento dos movimentos nos Estados Unidos, pelas lutas de libertação na África e por acontecimentos internos, como a repressão dos governos militares. Os movimentos negros utilizaram a questão da identidade étnica como instrumento de conscientização de um grupo diferenciado, conduzindo à percepção das desigualdades e carências em relação aos outros grupos, favorecendo a luta pela democracia. O movimento negro ele é importante por questão de espaço, né? Se o negro não existisse, se não existisse um movimento para os negros, eu acho que ele não teria o espaço dele na sociedade como cidadão, né? Como ser humano. O movimento negro está aqui exatamente para acabar com isso, né? Acabar com essa desigualdade gritante que existe entre os negros e os brancos, para que imponha respeito que a gente merece como ser humano. Racismo entende-se por discriminação racial, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em função da raça. A intolerância nada mais é que uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. Em um sentido político e social, é a ausência de disposição para aceitar as pessoas com diferentes pontos de vista. Ela pode estar baseada no preconceito, podendo levar à discriminação, o que é o caso do racismo, que nada mais é do que a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Esta noção tem base em diferentes motivações, mas em especial nas características físicas e outros traços do comportamento humano. A intolerância traz diversas consequências para a sociedade, como a violência e até mesmo guerras, o que podemos comprovar historicamente. A minoria é formada por um determinado grupo na sociedade, onde esse se vê prejudicado com relação a um outro grupo, por esse outro grupo ser privilegiado. Após a abolição, os negros passaram a habitar guetos e comunidades, como forma de proteção e em razão à falta de oportunidades. Entre as reivindicações do movimento negro hoje em dia, está a compensação por todos os anos de trabalho forçado e a falta de inclusão social após esse período. A falta de políticas públicas destinadas à maior presença do negro no mercado de trabalho e nos campos educacionais. O preconceito existe desde que o homem começou a deduzir o que o outro tem que ser ou fazer. E o que gera isso nada mais é do que o medo do desconhecido, do diferente, do que é normal diante da sociedade. Uma vez que nos deparamos com algo que não é familiar aos nossos olhos, podemos reagir de forma positiva, admirando tal coisa ou repudiando-a, o que é o caso do preconceito. O índice de violência e desigualdade racial de jovens negros até 2012 era mais alto em Alagoas. Atualmente, existem algumas leis que protegem os negros da discriminação racial. A Lei nº 9.459, que complementou a Lei nº 7.716, define o racismo como crime. Outra conquista importante no âmbito da educação e da preservação da cultura dos negros foi a Lei nº 10.639/03, que alterou a Lei nº 9.394/96, LDB, que incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática de História e Cultura Afro-Brasileira. Outra lei importante é a de cotas para negros nas universidades, que assegura 20% das vagas em universidades para negros, pardos e indígenas.
A Lei dos Direitos Civis foi o diploma legal adotado pelos Estados Unidos em 1964 e que pôs fim aos diversos sistemas estaduais de segregação racial, conhecidos por leis de Jim Crow, e foi promulgada em 2 de julho de 1964, estabelecendo um marco legal naquele país. A lei teve sua proposta iniciada pelo então presidente John Kennedy, em seu pronunciamento de 11 de junho de 1963, no qual ele pedia que fosse criada uma legislação capaz de dar a todos os americanos o direito de serem servidos em todas as instalações abertas ao público. Apesar do mito da democracia racial, os índices de desigualdade econômica e social entre negros e brancos demonstram o grau de racismo existente no país. O censo de 1970 não incluía a categoria raça e, portanto, não se estimulava o debate sobre a questão racial. Mesmo assim, estudos realizados no Brasil e no exterior demonstram que, apesar das desigualdades estarem baseadas em classes sociais, o fator racial deve sim ser incluído nesse tipo de análise. De acordo com Florestan Fernandes, a discriminação que afeta as pessoas de cor escura no Brasil é consequência de uma mistura entre preconceito racial, que a expectativa de vida da população branca hoje é de cerca de 70 anos, enquanto a expectativa de vida dos afrodescendentes não ultrapassa os 64 anos. Nessa proporção, a desigualdade entre brancos e negros demoraria 160 anos para ser superada. Outra conquista muito importante do movimento negro é o Dia Nacional da Consciência Negra, que foi estabelecida pelo projeto Lei nº 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. A data de 20 de novembro foi escolhida pois neste dia, no ano de 1695, morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Essa data é muito importante, pois ela serve como um momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. Após a abolição, os negros passaram a habitar guetos e comunidades, como forma de proteção e em razão à falta de oportunidades. Entre as reivindicações do movimento negro hoje em dia, está a compensação por todos os anos de trabalho forçado e a falta de inclusão social após esse período. A falta de políticas públicas destinadas à maior presença do negro no mercado de trabalho e nos campos educacionais. No ensino fundamental, sofri bullying, né, por estudar numa sala de pessoas que eram consideradas de pele clara. Eu, negro, né, eu era um pouquinho mais escurinho, né, pele um pouquinho mais escurinha. A minha professora, ela acabava me excluindo dos outros, então foi um pouquinho complicado. Eu cheguei até ser diagnosticado como uma pessoa que tinha problema intelectual, né, eu era doente. Na escola não foi muito bom. A minha infância em si, com relação à convivência com outras crianças, não foi muito boa, exatamente pela criança hoje em dia já ser criada com essa visão de racismo ser algo normal. Então, na escola eu era chicoteada, era chamada de macaca, era chamada de cabelo duro, cabelo de bombril, coisas relacionadas mesmo ao negro. Eu estava numa fila, passou várias pessoas, tinha japoneses, brancos, pessoas normais também. Só que na minha vez de ser atendido no caixa, a atendente ela não queria me atender. E eu perguntei pra ela, você não quer me atender porque eu sou negro, porque você tá fechando o caixa? E ela não me respondeu, ela só não queria me atender enquanto ela queria atender as outras pessoas da fila. E aí eu falei pra ela qual que era o problema, se eu ia pagar no cartão, em dinheiro, que ela não queria me atender, só que ela não me respondeu e não quis deixar eu ser atendido. Eu fui admitida no emprego e no momento da reunião, para decidir as regras da empresa, a gerente da loja disse, você precisa prender o seu cabelo. E tinha uma colega de trabalho também do meu lado e ela comentou, mas eu nunca vi nenhuma das vendedoras da loja de cabelo preso. Eu nunca vou poder ir de cabelo solto para a loja, ela tem cabelo liso. E a gerente comentou, não, você pode, você não tem problema nenhum. Mas ela, por questão de higiene, é melhor ela prender o cabelo, porque é muito armado, chama muita atenção. Então, não é muito bom ela ficar com o cabelo solto. E ela, por ser negra, comentou, porque assim, eu
nasci com cabelo duro, mas vou morrer com cabelo bom. Se ela resolveu ficar com o cabelo assim, é bom ela tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, assim, situações humilhantes como essa, a gente já tá cansado de viver, né? Então, infelizmente, já vivi. Não se pode fazer pouca coisa, a gente pode fazer muito, né? E eu fiquei muito feliz por ele ter entendido tudo que eu quis passar para ele, né? Que ele tem como se defender, que ele tem como não deixar que isso aconteça, né? Ou pelo menos punir quem faz. O primeiro movimento que eu faria seria chamar os pais para conversar, para entender o porquê que essa criança está tendo essa atitude. Como eu disse, eu trabalho com educação infantil. Então, uma criança pequena de 2, 3, 4 anos, ela não vai ter uma atitude sozinha, a não ser que ela seja espelhada por alguém. Tem algum adulto por trás, no qual está fazendo com que essa criança veja atos de preconceito e também esteja executando na escola. Então, minha primeira intervenção seria a família. A partir da família, faríamos um trabalho conjunto com a escola e a família para mudar os pensamentos dessa criança e fazer com que ela respeitasse o próximo, assim como ela gostaria de ser respeitada. Sim, meu próprio trabalho. Um aluno riu da outra aluna por o cabelo dela ser crespo, né? Aí, só que eu me senti muito ofendido e chamei a atenção dele. Sim, várias. Vou citar uma. Uma vez fomos acionados via Copom, onde os solicitantes eram um casal e que estava com seu filho adotivo no interior de um supermercado, estabelecimento comercial, fazendo compras. Esse garoto, ele tinha 8 anos e era de cor negra. O gerente, vendo o casal de cor branca, juntamente com o menino negro, aproximou-se e disse para o menino não incomodar as pessoas e que ali não era lugar para pedir esmola. Aí chegamos no local, ouvimos as partes e, diante dos fatos, conduzimos o casal e o gerente ao distrito policial, onde o delegado de plantão, após tomar conhecimento dos fatos, elaborou um boletim de ocorrência de natureza de discriminação e preconceito racial. Bom, para os racistas, parem. Simplesmente parem. Vocês não precisam disso. A gente não precisa disso. E você está prejudicando a vida de muita gente por nada. Você está sendo cruel, egoísta e ignorante. Você está sendo burro. Você precisa estudar. Você precisa reconhecer que as pessoas merecem respeito e começar a respeitar. Simples. A única característica que separa as pessoas é a impressão digital. A única raça que existe é a humana. Ela não é separada por cor. Preconceito é um crime intelectual. Mata a inteligência. É tóxico. Preconceito cria uma nova raça. A raça dos deshumanos. Humanos são a única raça, embora os preconceituosos pareçam ser de outro mundo. O negro não é descendente de escravos. É descendente de pessoas que foram escravizadas. Pessoas tão merecedoras de felicidade e respeito quanto você.